agora nós vamos então para o segundo tema, que também é uma tradição, só que foi iniciada em 94 na Igreja Evangélica, chamada O Riso Santo, né? Joaquim de Andrade, integrante do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, em seu artigo A Unção do Riso, nos chama a atenção para um fenômeno religioso que surgiu no Canadá, chamado de o avivamento do riso ou a unção do riso. Uma onda de manifestações físicas, incluindo prostrações, estremeções e especialmente o riso, assolou e ainda assola as igrejas em várias partes do mundo. É conhecido então como o riso santo ou a risada santa. Esse fenômeno ele surgiu no dia 20 de janeiro de 1994, na Igreja Evangélica Vineyard do aeroporto de Toronto, no Canadá, uma comunidade carismática. Mostra a foto, Danilão, é a número 1, que mostra uma foto da igreja. Essa daí é a Igreja Evangélica. Né? Uma comunidade carismática, motivo pelo qual tem seu nome original de Bênção de Toronto, que é a gargalhada santa ou o riso santo. Rodney Howard Browne, que é o da próxima foto, é a figura mais respeitada pelo estudo deste controvertido fenômeno, que tem levado vários pastores brasileiros a visitar essa igreja, né? Essa é a foto dele com a esposa, acho que tem mais uma foto na sequência, que mostra ele no meio do culto lá de terno preto. Em seu artigo Entendendo a Bênção de Toronto, publicada no site www.mackenzie.com.br/teologia, Augustus Nicodemos Lopes nos conta que, no início de 1994, o mundo evangélico ficou eufórico com as notícias de que um avivamento ocorrera em uma das igrejas do Vineyard Fellowship, que é a comunhão da videira em Toronto, Canadá. Tratava-se da Toronto Airport Vineyard Fellowship, que é a comunhão da videira do aeroporto de Toronto, lá no Canadá, pastoreada pelo pastor John Arnott e sua esposa Carol, que também era pastora. Tem a foto deles aí na sequência. Essa é a foto, então, de John Arnott. O Danilo, aí o John e a esposa. Tá? Segundo evangélicos aos milhares, especialmente pastores, segundo Arnold, mais de 30 mil pastores e líderes vieram de várias partes do mundo para a igreja do aeroporto para ver e receber a bênção de Toronto, como ficou conhecido o movimento. O ministério de John Arnott e sua esposa era típico dos pastores de igrejas da terceira onda: cura interior, batalha espiritual, libertação, expulsão de demônios, etc. Mas foi em janeiro de 94 que John Arnott convidou Randy Clark, que é a próxima foto, Randy Clark, esse daí, né, seu amigo e pastor de uma outra igreja Vineyard de St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos, para uma série de conferências, né? Então convidou o Randy Clark para essas conferências. Arnott diz que a reação das pessoas naquela noite em cair no chão e rolar de rir às gargalhadas tomou o John Arnott e o Randy Clark de surpresa, pois eles estavam esperando conversões e curas, né? Mas não essa reação, né, de tanta gargalhada. A partir daí, em cada reunião da igreja, durante o período da ministração, o fenômeno se repetiu, né? As pessoas caíam de costas no chão. A próxima foto, as pessoas caíam e começavam a gargalhar, né? Então aí acabaram pegando até, criando a figura dos apanhadores, acho que essa próxima foto, que eram pessoas que ficavam atrás, aí são as pessoas gargalhando, né, que chegavam a cair no chão. Então eles contrataram os apanhadores, que eu acho que a próxima foto, aquelas pessoas que ficavam ali atrás, quando a pessoa ia cair de tanto gargalhar, tá vendo? Os dois apanhadores ali atrás, ó, segurando as pessoas para que não se machucassem, né? Tamanha a perda de controle, né, que as pessoas durante o culto, que caíam na gargalhada, né, são diversos apanhadores, as pessoas caíam de costas no chão, literalmente rolando de rir. Para John e Carol Arnott, a unção que tanto haviam buscado finalmente chegara, embora certamente de uma maneira inesperada, sob a forma da gargalhada sagrada ou riso santo.
Esse tipo de comportamento dos que frequentavam a igreja do aeroporto, lá de Toronto, no Canadá, logo chamou a atenção do mundo evangélico, particularmente dos carismáticos, bem como da imprensa secular. A unção do riso ocupou as primeiras páginas de jornais em alguns lugares ao redor do mundo. Algumas linhas aéreas tiveram de dobrar o número de voos para Toronto e os hotéis da região passaram a promover pacotes especiais para as pessoas que vinham para as reuniões da igreja do aeroporto. Olha o tamanho do movimento. Para John Arnott, procura-se criar um ambiente em que as pessoas possam experimentar e expressar o amor de Deus com toda a liberdade, inclusive caindo no chão, tremendo e gargalhando. Reações que são vistas como um extravasar da alegria no espírito que inunda a alma dos que foram alcançados. A característica do avivamento de Toronto, segundo Arnott, é a ênfase no amor de Deus e na alegria que ele produz na vida dos seus filhos. Entretanto, Nicodemos ressalta que a verdade é que não existe justificativa bíblica para cair no espírito, rir no espírito e imitar sons de animais. Sons de animais, isso mesmo. Segundo Nicodemos, o que faz um movimento diferente do que acontece nas demais igrejas carismáticas do mundo inteiro é que ele afirma que Deus os tem visitado com um avivamento em que a presença do Pai torna-se tão intensa e seu amor tão claramente revelado que as pessoas são enchidas pela alegria do Espírito Santo e reagem com gargalhadas, risos incontroláveis, chegando a cair no chão e a rolar de rir. Outras reações físicas mais conhecidas como cair no espírito, tremores, gritos, etc., também estão presentes. Mas é a gargalhada santa que tem tornado a principal característica desse movimento, apesar de que seus líderes sempre procuram dizer que o mais importante é a presença de Deus e as vidas transformadas. Os cultos promovidos pelos pregadores são de aparência igual a qualquer culto numa igreja carismática ou pentecostal. Muito louvor e na hora da mensagem começam a falar que algo novo vai acontecer na vida das pessoas que ali estão e que elas estão cheias de alegria naquela noite. Em meio às pregações, começam a ouvir aqui ou ali pessoas rindo de uma maneira incontrolável. Algumas pessoas começam a dar gargalhadas ao ponto de caírem no chão incontroláveis. Vocês podem pesquisar no YouTube, tem uma série de vídeos, né, que mostram como que é essa reação das pessoas, né? É muito interessante, né? Acessem através do YouTube, coloca lá Riso Santo, né, ou a unção do riso, o avivamento de Toronto, que vocês vão ver uma série de risos que mostram, então, como são essas pregações. Durante o culto do pastor Randy Clark, além das gargalhadas, os participantes emitem sons de vários animais como prova de estarem possuídos por Deus. Mulheres rugem como leoas e gritam como aves. Homens bufam como touros e uivam como lobos. Em muitos desses cultos, há uma participação muito grande de padres e freiras católicas que também recebem esse poder. O fenômeno da unção do riso tem afetado não apenas o meio evangélico, mas também a outros movimentos religiosos, como, por exemplo, o hinduísmo, a meditação transcendental, seitas da nova era, além de técnicas de hipnose, etc. Para mais informações, vocês podem acessar o site www.cacp.org.br. Tá? Paul Gold, ex-pastor de Vineyard em Toronto, conta-nos em seu artigo intitulado O Engano de Toronto, está no site www.pastorjoão.com.br. Esse Paul Gold, ele foi um dos precursores, né, desse movimento, né, da gargalhada santa. Depois ele saiu, acho que tem até uma foto de um material, acho que é a última foto, Danilo, né, que mostra, lá no cantinho ali, ó, em azul, Mensageiro da Paz, né, Bênção de Toronto, Mensageiro da Paz, isso, Bênção de Toronto é uma enganação, diz um antigo pastor, que é então o Paul Gold, né, que ele foi pastor na Vineyard em Toronto. Então, nesse artigo, ele diz que durante alguns anos ele falou da experiência de Toronto como uma bênção misturada, assim como James A. Beverly chamou em seu livro Risada Santa, ou A Bênção de Toronto, de 94. Então, Paul Gold pregou sobre essa renovação na Coreia, no Reino Unido, na Inglaterra, né, nos Estados Unidos e no Canadá. E atualmente ele se diz profundamente arrependido, pois diz que foi uma mistura de maldição, concluindo que qualquer coisa boa que alguém recebeu através dessa experiência pessoal
é enormemente ultrapassada pela gravidade do mal, né? Então é sempre assim, enquanto uns defendem, né, sempre tem outros que criticam. Concluindo seu artigo, ele se arrepende diante de Deus e lamenta o dano que pessoalmente perpetrou ensinando coisas que não são bíblicas, e por não ter testado os espíritos quando a palavra ordena que assim seja feito. Por fim, ele afirma que todos os que estavam ali, quando essas coisas começaram a acontecer, sabem que o que ele escreve é verdade. Aí fica a dúvida, então, né, se de fato a unção é uma bênção de Deus ou não. Legal? Acesse então no YouTube.